Bom dia. Hoje é dia 24/1/2025 e eu vou analisar o índice. Vamos começar hoje pelo diário, tá? Então, aqui no diário, o que eu estou percebendo, tá? Ele vinha de uma tendência aqui de baixa, fez um topo, voltou, suipou esse fundo, rompeu o topo, voltou quase 50% e rompeu o topo aqui, ó, certo? Então, aqui, ele rompeu bem pouquinho esse topo, ó, se nós formos olhar aqui, ó, tá? Aqui, ó, mas ele rompeu, tá? Então, eu estou acreditando que o índice pode estar, sim, começando a fazer uma tendência de alta. Porém, nós temos que analisar também essa questão aqui. Desta pernada aqui, tá? Então, vamos traçar uma fibo desse fundo aqui, nesse topo aqui, que é o meu topo protegido, tá? Ele não veio no 50%. Porém, a minha linha de tendência de baixa, que eu considerei os pontos que ela mais tocou, tá? Está exatamente no 50%. Então, ele pode sim vir nesta região aqui, que eu tenho essa order block aqui, ó, no diário, tá? No 60 também, tá? Então, ela pode vir nesta região aqui e voltar a cair. Aqui tem um Fair Value Gap. Então, aqui eu tenho bastante coisa para segurar, tá? Então, pode sim vir nesta região para continuar a cair. Mas a gente trabalha sempre com as duas hipóteses. O que ele vai fazer se ele quiser subir e o que ele vai fazer se ele quiser descer, certo? Para a gente saber como que a gente vai agir nas nossas estratégias. Aqui, esta linha que eu tracei aqui, ó, ele formou liquidez, tá? Então, aqui ele está formando liquidez. Eu acho que ele está formando essa liquidez aqui para vir buscar estas regiões aqui, tá? Por quê? Porque nessas regiões aqui, ó, aqui eu tenho a média de 9 do diário, que eu já marquei. Aqui eu tenho a média de 20, ó, é a média de 20 que tá errado, tá? É a média de 20 do diário, mais a média de 200 dos 60 minutos e mais a VWAP mensal. Então, ele pode sim vir buscar estas regiões aqui, em virtude de ter feito esta liquidez, de eu ter esse Fair Value Gap que ainda não foi mitigado e querer subir. Então, nós vamos agora para os 60 minutos. Nos 60 minutos, nós estamos vendo que ele começou a romper os fundos. O que ele fez ontem? Ontem até eu comentei que a minha ideia ontem era de queda, né? O que ele fez? Ele montou liquidez aqui nesse ponto, veio ali, ó, pegou a liquidez, sweepou, né? Fez a violinada que dizem, ou sweep, pegou as ordens que estavam aqui de quem estava comprado, né, ó, e quem estava vendido, e ó, e desceu, certo? Desceu exatamente num ponto que nós tínhamos marcado. Lembram que eu falei desse candle pavio aqui, ó, né? Então, ele veio aqui. Agora, ele pode sim vir buscar estas regiões aqui. Como ele pode daqui subir, tá? Então, vamos lá nos 5 minutos. Nos 5 minutos, ele está fazendo uma tendência aqui de baixa, certo? Ó, tá fazendo a tendência aqui de baixa. Ele sweepou a região aqui, rompeu esse fundo aqui, montou liquidez nessa linha verde, então ele pode sim ter feito essa liquidez para vir buscar essa região aqui. Ó, olha que interessante aqui. Aqui eu tenho, aqui é um Fair Value Gap, tá? Nos 5 minutos, certo? Eu tô olhando os 5 minutos. Aqui, então, ali é um Fair Value Gap. Ó, aqui eu tenho o Fair Value Gap. Aqui eu tenho uma base, tá?
E aqui eu tenho esse último candle aqui, tá? Que é uma order block. Então eu posso até refinar, mas eu não gosto de refinar muito. Opa! Eu não gosto de refinar muito, porque aqui é o pavio lá dos 60 minutos, quer ver? Ó, é o pavio dos 60 minutos. Então eu vou deixar ele assim, do jeito que ele tá. Só que então nesta região aqui, eu vou, se ele vier aqui, eu vou procurar por gente comprando, vendo a troca da mão, para daí eu fazer venda e ele descer. Então, esta região do Fair Value Gap me interessa e essa região aqui de cima também me interessa. Me interessa para quê? Me interessam para venda, certo? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, tanto no 5 quanto no 60, a estrutura aqui é a mesma. Por quê? Porque o movimento é fractal. Desse fundo, nesse topo, olha onde é que está o meu 50%. Então, para venda, me interessa dos 50% para cima, que é a região de prêmio. Por que eu estou vendo isso? Porque ele pode estar querendo buscar esta região aqui que a gente comentou. Então, ele vai subir e vai cair. Ele pode abrir aqui embaixo, ele pode abrir e descer. Aí a nossa FIBO vai ter que descer, certo? Se a nossa FIBO descer, vamos lá de novo no 5. Ó, a nossa FIBO que a gente traçou foi essa aqui, lá nos 60 minutos. Vou traçar de novo. Desse fundo, nesse topo, certo? Se ele abrir mais embaixo, ou se ele abrir e descer, tá? A nossa FIBO vai fazer isso aqui, ó. Certo? E aí eu tenho esse candle aqui, ó, que me interessa. Aí eu já tenho uma região mais aqui embaixo que vai me interessar. Esse candle aqui, ó, tá? No 5 minutos é o candle 75, certo? Esse candle aqui, ó. Ah, é uma base e esse candle aqui me interessa, tá? Então, aqui, se ele movimento descer, então aqui eu tenho uma região de interesse para venda. Ficaria daí antes daquelas que a gente comentou lá em cima. Por quê? Caso o movimento desça, tá? Então, vamos lá. Para ele dizer que ele vai subir, tá? Ele aqui, ó, foi uma indução, certo? O meu topo protegido tá lá em cima. Olha quantos pontos eu tenho. Então, aqui ele veio buscar esse Fair Value Gap nesse movimento. Então, ele pode sim fazer isso aqui, ó. O preço tá aqui, né? Ele pode vir nesta região, voltar a subir para buscar os níveis mais abaixo, tá? Vamos lá. Sobe. Para buscar esses níveis aqui, ó, mais aqui embaixo. Certo? Então, ele pode sim fazer isso. Como ele pode também fazer isso aqui. Ele tá aqui. Pegar o sweepar essa região. Voltar aqui, subir, que daí ele faz um topo ali nos 5 minutos. Aqui. E vai pegar regiões lá em cima. Então, aqui, ó. Vamos pôr colorido isso aqui. Pôr de laranja. Esse aqui. Pôr de marrom. Só para destacar, tá? Então, eu tô saindo do ponto daqui que ele pode fazer isso. Se ele vier aqui, isso aqui nos 5 minutos torna-se um topo, né? Então, se ele romper esse topo, ele rompe o topo, valida o fundo, aí nesta pernada aqui a gente procura algum ponto de interesse para a gente fazer uma compra e carregar até lá. Só que aqui ele tem que realmente romper, não fazer pavio, certo? Tem que romper consistente. Como ele pode também já sair rompendo aqui, ó. Aí volta
busca regiões mais lá em cima. Aqui eu não consigo mexer, é difícil da gente acertar aqui a coisa para levar. Busca essas regiões mais aqui em cima, certo? Para depois ele voltar a cair. Aqui, ó. Vamos fazer de novo aqui, ó. Tá? Ele vem aqui. E desce. Então, ele pode sim fazer isso, tá? Então, eu tenho essas hipóteses que ele pode fazer, tá? Eu sempre parto do preço, tá? Então, quando eu parto do preço, ele pode já abrir aqui em cima, ele pode já abrir aqui embaixo, mas hoje eu tô com o preço aqui. Então, é isso que eu enxergo hoje pro índice, certo? Espero que eu tenha ajudado e tenham boas operações no dia de hoje.